Bruno, que é para isso que a gente está aqui. Saiu hoje, né, quentinha aqui, a pesquisa Quest, então a gente já vai comentar para quem está acompanhando, e tem essa novidade que pela primeira vez o Lula e o Flávio estão empatadíssimos. O que eu falei? O Lula e o Flávio, tá certo. O Lula e o Flávio estão empatadíssimos aí no segundo turno com 41%, porque até então a gente estava vendo os dois empatados, né, Bruno? Mas dentro da margem de erro, o Lula um pouquinho acima. Mas agora o Flávio chegou ali, né, como eu disse ali na introdução, de dezembro para cá, o Flávio conseguiu dar esse salto, né, e chegar no cangote do presidente Lula, muito por conta, né, de uma expectativa do eleitor de renovação da cadeira presidencial, ou porque o eleitor está descontente com o próprio presidente Lula, Bruno? Que explica esse dado? Olha, Andresa, eu acho que a gente sempre tem que olhar para todas as pesquisas, né? A gente teve várias pesquisas nas últimas semanas aí que saíram, e todas elas apontam para uma tendência, né? Independentemente do número ser, um deu 42, 41, outro deu 43, 40, o fato há uma aproximação da candidatura de oposição à candidatura do Lula. O que a gente está tendo nesse momento? Um repeteco do que foi a eleição de 2022. Ou seja, naquele momento você tinha o Bolsonaro sentado na cadeira de presidente, o Lula como oposição imediata, chegando no Bolsonaro. O que aconteceu naquela eleição foi o Lula termina o primeiro turno à frente do Bolsonaro. O que a gente está tendo agora, nesse momento? O Bolsonaro ainda, o Flávio Bolsonaro, que é o representante do bolsonarismo, ainda um pouco atrás do Lula no primeiro turno. Quando vai para o segundo turno, é aquela guerra que a gente tem falado em todos os programas, chamada guerra de rejeições. E é isso que vai determinar a eleição de 2026. Me parece que a ideia da terceira via está cada vez mais enfraquecida, apesar de, depois de um longo e tenebroso inverno, os candidatos do PSD resolveram assumir uma candidatura. É muito engraçado, porque os três ficam se apresentando juntos, né? Parece aquele negócio de... Mandato coletivo. Isso, eu vejo isso na minha cabeça na hora. A gente está falando da inteligência artificial, eu falei, agora temos o presidente de mandato coletivo. É um negócio completamente maluco para o Brasil. É bom, né, Bruno? Porque é tanto impeachment que tem no Brasil que já elege 3 logo, se um cair já tem o outro, já não tem nem trabalho de ficar fazendo eleição. Não precisa ter o vice, né? O vice é sempre um problema, né? O vice já tem 3 presidentes, pronto. Mas é um pouco isso. Então, com essa difusão da candidatura coletiva da terceira via, você só tem 2 polos, né? As pessoas só conseguem enxergar esses 2 polos. E, novamente, a gente está indo para um enfrentamento franco entre esses 2 polos. A diferença o Lula ainda mantém alguma margem do primeiro turno, em relação ao Flávio, e daí esses candidatos de oposição ajudam nessa situação, porque quando você tira esses candidatos, você vai para o segundo turno, que é um cenário um contra o outro, daí você tem um empate absoluto. Nessa pesquisa Quest, apontando 41-41, outras pesquisas apontando um empate dentro da margem de erro, e outras até colocando o Flávio na frente, né? Tiveram algumas que colocaram o Flávio na frente, não foi o que a maioria pegou, mas algumas delas acabaram mostrando isso. O fato estamos com um empate absoluto. E esse empate absoluto se dá por única e exclusiva razão de que o governo Lula não está entregando o que a população espera dele. Se ele estivesse entregando o que a população esperava dele, ele estaria com uma margem um pouquinho melhor, repetindo, vamos dizer, se ele tivesse mantido o que foi a eleição passada. Ele já estaria um pouquinho na frente, já que ele ganhou a eleição, e se ele tivesse melhorado a vida das pessoas, como prometeu na eleição anterior, talvez essa distância fosse maior. O fato é que isso não aconteceu e estamos com um empate técnico. E agora, só fazendo um parênteses, e discordando de um professor que eu tive, de um grande estudioso de pesquisas, que é o professor Alberto Almeida, mas discordando dele nesse ponto, talvez se a gente tivesse um outro candidato, não a preço de hoje, mas para frente, esse segundo talvez fosse muito mais fácil conseguir o voto dessas pessoas que não querem nenhum nem outro,
e seria o caminho mais tranquilo para se vencer o governo Lula, se tivesse um outro candidato que não fosse o bolsonarismo. E a explicação para isso são essas altíssimas taxas de rejeição que a gente vê na pesquisa Quest.